Para a série Meditação Presença Intensiva, eu trouxe uma pergunta: o porquê a meditação Presença Intensiva é em silêncio, não é em silêncio? Existe a meditação em que não existe nenhum som, né? Uhum. A pessoa fica imóvel, em silêncio e imobilidade. A meditação presença intensiva, ela tem uma palavra que se repete a cada minuto. E acho que a pergunta é por que que tem essa palavra? Porque entre uma palavra e outra existe silêncio. Por que não ter só silêncio? O que que eu procurei? Porque essa meditação fui eu que criei. E eu procurei criar uma meditação que fosse assim, que chamasse quem pratica para a própria essência da meditação, que é eu estar consciente de que eu estou presente, consciente da minha própria consciência, isto é, eu percebo que a consciência está acesa naquele momento. Eu não estou dormindo, eu não estou no modo ruminando. Então, eu estou no modo percebendo. E quando a gente deixa só em silêncio, a minha observação através de anos como professor e como meditador é que as pessoas se dispersam muito. Elas se dispersam por muito tempo e muitas vezes. Então, quando tem esse lembrete que quebra o silêncio, mas ao mesmo tempo chama a pessoa para vivenciar ou estar na sintonia certa. Eu estou consciente agora. Ela reconhece, é um convite, né? A palavra percebendo, como nós já falamos em outros vídeos, é um convite. O que que eu estou percebendo agora? Então, é para diminuir a quantidade de dispersões ou o tempo das dispersões. E se a pessoa souber aproveitar, se abraçar a aproveitar o que que a palavra se destina e realmente ao ouvi-la, né, realmente verificar o que que eu tô consciente agora, eu tô presente agora, eu tô percebendo alguma coisa agora. Se ela aproveita, ela corta a dispersão caso esteja havendo. Caso não esteja havendo a dispersão, aí você pode perguntar, pô, mas se a pessoa estava presente, ela não precisa de um lembrete. Mas é um lembrete que, nesse caso, você pode tomar como um convite ao aprofundamento, a uma percepção mais límpida. Na minha opinião, na minha visão, o silêncio seria o auge, seria o faixa preta mesmo. O cara já está tão assim introjetado essa chamada de presença que ele não precisa do lembrete. Agora, é preciso certa humildade de reconhecer, eu preciso ou não desse lembrete, né? Eu ainda preciso dele. Algumas pessoas são apressadas e querem supor que não precisam. A minha observação é que a grande maioria precisa. Inclusive, eu mesmo preciso, né? Eu sinto que eu preciso. Eu achei que eu ia dispensar, também já falei isso em outro vídeo, eu ia dispensar esse lembrete, mas eu até hoje não dispersei. Por que também? Porque esse lembrete não é só um lembrete, ele é uma marcação. Então, para que eu atinja todo o potencial que a meditação convida, é muita estrada pela frente, não é uma coisa pequena. Quem olha assim, parece que não entende muito. Qual que é a história? Tem a palavra percebendo, eu reconheço que eu estou percebendo agora, mas eu consigo me manter? Esse que é o ponto. E como é uma meditação cíclica, por que cíclica? Porque a cada minuto tem um. Então, ela se repete. É uma meditação de um minuto. Começa uma outra meditação de um minuto. É cíclica. É como o Ramming é cíclico. Cada Ramming é um ciclo. Então, eu posso tomar cada minuto como uma referência para ver o quanto eu consigo me manter presente naquele minuto. Parece simples, mas para você se manter presente continuamente em um minuto, é assim, você pode conseguir um de vez em quando, depois, e é um processo que pode demorar meses ou anos.
Então, para a pessoa abandonar esse tipo de parâmetro, né, de o quanto eu consigo ficar em 1 minuto, existe uma referência que a pessoa tem um auto-feedback. Pô, eu consigo ficar uns 10 segundos, a grosso modo, né? Eu consigo me manter depois do percebendo, mas logo, logo entra pensamento, logo, logo eu me perco de novo, né? Então, se ela vai conseguindo cada vez mais, aí sim, ela está se preparando para uma meditação sem lembretes e sem ciclos, que seria o silêncio total. Então, um dia, a esperança é que todos nós cheguemos ao ponto de não precisarmos de fato de lembretes, mas Uhum. eles são, não são só lembretes, né? Dessa marcação também, né? Essa marcação de tempo e tal. Então é assim, não é por isso, porque as pessoas precisam de bengala, vamos lá, Uhum. por E o que eu enquanto. acho, sim. O que eu acho interessante é que, diferente das meditações guiadas, por exemplo, essa meditação te dá a chance, que nem você está explicando, que para entrar no silêncio e para praticar isso é para chegar a um ponto que você realmente consegue meditar com com o silêncio somente. Então, as meditações guiadas, elas não te dão essa chance, né? Não te dão, né? Então, é bem interessante. Porque todo tempo você está ouvindo, né? Tem uma pessoa que fez um retiro aqui, que ela fez uma observação que eu achei bem, bem precisa. Porque ela e muita gente estão acostumados com meditações guiadas, né? A meditação guiada dentro da nossa linha é chamada de presença. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Não, a meditação guiada que induz a pessoa a imaginações, visualizações, não é da nossa linha. A nossa linha é percepção da realidade real, presente, não criada pela mente, fantasia. Então, existem meditações guiadas e meditações guiadas. As meditações guiadas que estão dentro da chamada de presença, ela fez uma observação. Olha, você resumiu as, as meditações guiadas com uma única palavra. Porque tudo que uma meditação guiada precisa é chamar a pessoa para estar percebendo alguma coisa agora. E você só Uhum. usa a palavra percebendo sem nenhum palavreado indutor. Fica por conta de você mesmo perceber, se dá conta do que você está percebendo, sem precisar ninguém te direcionar para isso. Você é o seu próprio direcionador e você tem a liberdade. Por que que agora eu tenho que prestar atenção naquilo que você está falando? Eu não posso prestar atenção numa coisa que está me chamando mais atenção agora, que me é mais fácil, que me é mais relaxante. Tem algumas percepções que a gente tem que relaxam. Por exemplo, se eu estou com uma tensão em alguma parte do corpo e eu presto atenção sem julgar naquela parte, aquilo tende a relaxar. Então, existe essa liberdade. Uhum. Então, o que que ela falou foi isso. Com uma palavra, você resumiu todas a proposta das meditações guiadas que induzem a uma presença. Eu sinto que tem a ver. Eu não tenho tanta experiência com meditação guiada porque eu não suporto, sabe? Eu pessoalmente não me sinto bem mesmo, né, de ter alguém falando o que que eu tenho que perceber agora. Mas isso é uma coisa pessoal. Mas me pareceu interessante a observação dela. Uhum. Bacana. Eu acredito que te dá uma autonomia aqui. Por exemplo, a meditação guiada, a ideia é te puxar para o relaxamento, mas nesse caso a pessoa tem uma autonomia, ela vai criando o teu próprio modo de entrar um pouco mais no relaxamento e é um processo de autonomia mesmo. É, Isso é bem, bem mas, bacana. mas eu não vejo a meditação dentro da minha linha como uma proposta de chamar ao relaxamento. Definitivamente não é isso. Quando eu falo que as linhas que têm a meditação guiada, que tem a ver comigo, elas chamam a presença e não o relaxamento. O relaxamento é É consequência. uma consequência. Uhum.
Então, se eu for buscar o relaxamento direto, eu posso estar perdendo a consciência. Na vida, o que que a gente mais precisa é de presença, é consciência, tem consciência do que está acontecendo. E se eu tenho consciência da tensão, se existe uma consciência da tensão sem críticas, a tendência é aquela tensão se transformar em relaxamento. Agora, se eu busco o relaxamento, eu estou negando a própria realidade, que Hum. é a tensão. Então, a meditação não é eu buscar um estado X diretamente, eu tenho que ir através do que de fato está acontecendo, que pode ser irritação, raiva, sei lá, ansiedade, medo. E essa consciência penetrante, sem julgar, é que vai levar ao estado do bem-estar. Mas não é negando a realidade, que a realidade pode não ser aquilo que eu quero, mas eu fico observando aquilo que está acontecendo e aquilo vai desencadear a transformação. A consciência é transformadora, a consciência da realidade, e não eu abafar ou encobrir a realidade com uma criação minha, né? Um desejo de que tal coisa seja realidade. Não, eu tenho que saber qual que é a realidade, e ela é que vai provocar transformação. Eu não vou encobrir a realidade com uma pretensão Uhum. do que deveria ser. Por isso que a palavra percebendo não é a palavra relaxando. Percebe a realidade Uhum. desse momento. E é claro que se abre um leque. Eu não falo que realidade. A que você quiser que seja realidade. Isso aí é um capítulo que vai ter outras conversas, né? Vamos ter que conversar mais sobre isso. Se existe algum aspecto da realidade que tenha um efeito, um desdobramento maior do que outros aspectos da realidade, que dizem, isso a gente pode falar num outro vídeo. Certo. Você acha que foi respondido? Sim, muito bem respondido e é muito interessante entrar nas partes com mais detalhes, né, para realmente criar essa base de a gente entender todo o processo, né? Isso. Tá bom. Então, até a Certo. próxima, né, Vera? Até a Uhum. próxima. Obrigada.